Olha, eu vou começar sendo bem claro, bem direto e falando que eu achava que o Bayer Leverkusen ia vencer, tá? Que a minha opinião era que o Bayer Leverkusen fosse se tornar campeão da Europa League. O que claramente passou longe de acontecer, né? Que show, que aula, que demonstração de um time muito bem treinado, montado e preparado para a final forneceu a Atalanta do Gasperini. Um 3-0 que vai muito além do placar, tá? A Atalanta foi tão eficiente a ponto de fazer o Bayer Leverkusen em nenhum momento do jogo. A realidade é essa, que em nenhum momento do jogo o Bayer Leverkusen fez a gente se lembrar do que ele foi durante toda a temporada. Um time que era extremamente ofensivo e criativo, apesar de que ele tentou. Porque se você para analisar, principalmente o primeiro tempo, o Bayer Leverkusen tem mais a posse, porque ele estava sempre tentando ser inventivo, tentando criar jogadas, tentando furar uma marcação, um sistema de marcação extremamente eficiente, armado pelo Gasperini. Uma marcação alta, que colocava uma pressão na saída de bola do Leverkusen, que não dava a paciência, que não dava a tranquilidade para a linha de defesa, com os três zagueiros característicos do Xabi Alonso, não dava o tempo para eles acharem um Grimaldo, acharem um Frimpong, os alas, que eram parte fundamental desse esquema que funcionou durante a temporada inteira do Leverkusen, ou também sair jogando com o meio campo composto pelo Xhaka e pelo Palacios, que é um ponto que a gente tem que dizer nesse vídeo. Não tinha tranquilidade para se sair jogando da maneira como o Bayer Leverkusen gostava de fazer. E não é a primeira vez que o Bayer Leverkusen enfrenta times com uma linha de defesa mais avançada, com um sistema de marcação alta. Mas foi muito bem feito pela Atalanta do Gasperini. É um mérito total do treinador, que faz uma final digna assim, de obra-prima do trabalho dele. Se a gente para analisar, o Gasperini é aquele mesmo treinador que estava na Atalanta lá de 2020, que a gente tem a Atalanta brigando e chegando longe na Champions, inclusive, cai para o Paris Saint-Germain na semifinal, se não me engano, inclusive. A Atalanta passou perto de uma final de Champions League, sendo um time que passou parte da sua vida na Serie A Team, caindo e subindo de divisão, tem inclusive títulos da segunda divisão italiana. E depois da chegada do Gasperini, esse trabalho foi só evoluindo. Chega esse possível ápice, que foi a chegada quase a final da Champions League. De lá para cá saíram jogadores, chegaram novos, inclusive o Ademola Lookman não estava lá em 2020 e hoje resolveu o jogo com 3 gols, mas mostrou também uma capacidade do Gasperini de, mesmo perdendo peças do elenco que chamaram a atenção de outros clubes, repor as peças com maestria e trazendo opções, se baseando sempre na mesma formação há muito tempo. A Atalanta joga muito parecido com o que era aquele time, né? Com 3 zagueiros, com a linha composta por 4 jogadores no meio campo, um 3-4-2-1, que varia um pouco para o 3-4-1-2 em alguns momentos, dependendo dos jogadores que ele utilizar no time inicial, mas iniciou com 3-4-2-1 e foi extremamente eficaz. Desde o primeiro minuto, o Leverkusen tentando ter a posse de bola para si e criar, mas ele não conseguiu, porque a marcação da Atalanta era muito bem definida, precisa e incomodava o tempo todo, a ponto de gerar lances de recuperação de bola em velocidade ou com campo para explorar também a velocidade dos seus jogadores. Foi algo que o Ademola Lookman fez bastante durante o jogo, inclusive o segundo gol sai assim. O primeiro sai em um cruzamento, a bola passa por toda a área e o Palacios acaba falhando ali na altura da segunda trave. O Ademola Lookman se antecipa, ele faz o primeiro gol. No segundo gol já é um lance mais de recuperação de bola em velocidade, ele dribla o Xhaka com muita habilidade mesmo, um cara rápido, um cara veloz, de um belo drible, e consegue finalizar muito bem no canto do Kovar. O terceiro já viria no segundo tempo, com o jogo mais com cara de decidido, entre aspas, porque a gente já vinha de um retrospecto muito grande do Leverkusen conquistando viradas. E no todo, se a gente for parar para analisar, desde o início era esse cenário da Atalanta marcando muito bem, conseguindo recuperar a posse de bola e atacando e sendo mais perigosa do que o Bayer Leverkusen, e se permaneceu assim durante o primeiro tempo inteiro. E no segundo não ficou muito diferente, cara. A Atalanta teve muito mais chances do que o Leverkusen, até porque, se você para analisar o jogo inteiro, a Atalanta jogou tão bem, mesmo depois das mudanças e tentativas do Xabi Alonso. Colocou o Boniface, colocou
o Nathan Tella no final, colocou o Rilosek, tentou colocar um atacante a mais, substituindo justamente o Grimaldo para colocar o Rilosek, fez mudanças, mas nenhuma das mudanças gerou o efeito do Leverkusen conseguir ser perigoso a ponto de gerar chances claras de gol. O Leverkusen tem algumas finalizações no jogo, mas a maioria delas de fora da área, como foi o do Wirtz, que o Musso encaixou bem, cruzamentos na área que o Musso saía muito bem, não teve trabalho quase que nenhum, trabalho de fazer uma grande defesa. Mostra um pouco da ineficiência e da dificuldade que o Leverkusen tinha por mérito da Atalanta. Eu não acho que a partida abaixo do Leverkusen é só demérito do time alemão, mas muito mérito da Atalanta, que se defendeu bem, que teve um esquema muito bem ajustado, que pressionou o tempo inteiro. Cara, a partida que faz o Ederson em nível de pressão alta, a partida que faz o Koop Mainers, a partida que faz o zagueiro Rien, a partida que faz o próprio Jim City, o Zappacosta pelo lado direito, o Ruggeri pelo lado esquerdo, um time muito bem compacto, sólido e coletivo. Os caras jogavam, atacavam em bloco e se defendiam muito rápido também. E claro, um destaque especial para o Lookman, que no segundo tempo viria também fazer seu terceiro gol. Um hat-trick em uma final de competição europeia é algo muito raro e o meia esquerda nigeriano consegue fazer isso, entrando para a história da Atalanta e da Europa League como um todo. A Atalanta conquistando seu primeiro título numa aula de Gianpiero Gasperini, um cara que tem um trabalho sólido, um cara que teve mudanças do ápice do seu time, ou que parecia ser o ápice, porque esse já vai competir muito grandemente por conquistar o único título europeu da história do clube. Mas se aquele time da semifinal de Champions parecia ser o ápice, ele perdeu peças, ele repôs, contratando jogadores, se manteve em alto nível, se manteve competitivo, chegando em finais de competição na Itália, disputando sempre para vaga na Champions League pelo campeonato italiano, com um orçamento muito menor do que os próprios times italianos, como o Inter, como Juventus, como o Milan, e o Gasperini sempre ali, fazendo um bom trabalho, e de maneira justa conseguindo uma vitória contra um time histórico. Essa final não pode apagar de jeito nenhum o que foi o Leverkusen do Xabi Alonso, tá? O Leverkusen perdeu o primeiro jogo na temporada, gente. Perde de uma maneira ruim, perde de um 3-0, perde com o time jogando mal e sendo bloqueado pelo sistema do adversário. O Gasperini deu um nó tático no Xabi Alonso. Mas isso não pode apagar o que são 51 jogos de invencibilidade. Veio a perder hoje, mas tem 51 jogos. Nos últimos 51 jogos, nenhuma derrota. Campeão alemão, historicamente, campeão invicto, única vez que isso aconteceu na Bundesliga. Em nenhuma edição o Bayern conseguiu fazer isso. E está na final da Copa da Alemanha para enfrentar o Kaiserslautern e é favorito. Então não se pode pagar esses 51 jogos de invencibilidade, tá? É um time histórico, mas que hoje não funcionou, por mérito de um time muito competente e que mereceu o título. O Gasperini fez um absurdo, digno dessa foto aí que a gente está colocando na tela agora. Merecido, justo pelo que foi o jogo, justo pelo trabalho do Gasperini, mas fica um... Cara, eu particularmente fiquei, poxa, o Leverkusen que podia ter feito a temporada invicta, né? Os 53 jogos invictos seria absurdo, seria histórico, mais do que já é. Mas não se pode pagar o que foi a história de uma grande temporada do time alemão e no todo, uma belíssima final de Europa League e surpreendente. O futebol, como diria Jorge Diego, é assim. Vai demorar muito para entender o que aconteceu, mas o futebol é assim, de vencedores e perdedores. Bom, vamos ficando por aqui, senhores. Muito obrigado a você que assistiu. Comenta aí se você aguardava que isso fosse acontecer ou se você perdeu um dinheirinho na bet apostando no Leverkusen, como foi o meu caso. Muito obrigado a todos, valeu, tamo junto, tchau.